eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que, para mim, é um verdadeiro lema de vida e uma fonte de força nos momentos difíceis. Sobre fé. O que é fé para você? Como ela te guia, te inspira ou te conforta? Todos nós, em algum momento, nos apegamos a algo que nos ajuda a seguir em frente, seja uma crença, no apoio de alguém, ou até mesmo em uma confiança silenciosamente de que dias melhores virão. Então, vamos conversar sobre o que significa essa palavra tão pequenininha, mas que possui um impacto tão profundo na vida de tantas pessoas. Bom, segundo o dicionário, é um sentimento de crença em algo ou alguém, mesmo sem evidências que comprovem sua veracidade. Em outras palavras, é uma confiança que ultrapassa o nosso racional. Para cada um de nós, a fé pode assumir um significado único. Eu gosto de pensar que ela é como uma lente que usamos para interpretar o mundo e entender a nós mesmos. Em hebraico, a palavra fé é emuná, que significa confiança em tudo aquilo que nos impulsiona a seguir em frente, nos fazendo sentir menos sozinhos e menos vulneráveis diante das incertezas da vida. É claro que ela pode se manifestar de diversas formas, através de uma esperança inabalável, de um propósito, de uma convicção silenciosa, que mesmo em tempos difíceis nos faz continuar. Quando falamos em fé, muitas pessoas já pensam relacionadas à religião, por conta da experiência de vida dela. Porém, podemos nos referir a muitas coisas diferentes, e isso é uma das belezas desse sentimento. Ele é totalmente pessoal e único para cada um de nós. A fé ela pode estar conectada a uma religião, a um sistema de crenças ou algo inteiramente pessoal, sendo uma crença em um Deus único, em nenhum, no universo, na ciência, na natureza, nos orixás, em Buda ou até mesmo em nós mesmos. Ela representa a forma como buscamos sentido e direção. É importante lembrar que, embora a nossa fé possa nos dar força e direção, ela também é apenas uma entre muitas maneiras de enxergar o mundo. Cada pessoa caminha por estradas diferentes, tem experiências de vidas que a moldam de maneiras únicas, e com isso surgem visões diversas sobre o que nos guia e nos conforta. Para mim, o respeito a essas crenças é essencial, porque o que realmente importa é a honestidade com que cada um vive a sua verdade e encontra significado na vida. A fé é mais do que a escolha da religião ou da espiritualidade em si. Ela é a expressão como buscamos e interpretamos a verdade para nós mesmos. Talvez algumas pessoas essa verdade esteja no conceito de um ser superior, que tudo cria e cuida. Já para outras, seja as forças naturais que ligam tudo e a todos. Ou ainda na confiança dos princípios científicos que explicam a nossa existência, como o Big Bang. Existem também aqueles cuja fé é completamente focada na própria capacidade de superar e conquistar, acreditando na força interior como a sua principal âncora. Em um mundo tão cheio de diferenças, a fé é uma oportunidade de nos unirmos por meio do respeito. Não precisamos acreditar nas mesmas coisas para respeitar ou compreender a existência do outro. Eu vejo a fé, seja ela qual for, como um reflexo da busca humana por paz, propósito e conexão. É como se cada pessoa tivesse uma pequena chama interior que queima de forma única, mas que no fundo buscam a mesma coisa, o conforto, a resiliência e a esperança. E falando um pouco sobre experiência de fé, eu gostaria de compartilhar um pouco do que para mim foi a minha primeira experiência de fé. Eu fui criada em um lar cristão, com pais que sempre me levavam à igreja e tinham práticas cristãs dentro de casa. Mas para mim, era só uma rotina. Não era algo que realmente eu acreditava. E na minha adolescência, uma amiga um dia me chamou para um acampamento que era cristão,
mas eu queria ir simplesmente porque eu queria brincar com a minha amiga, né? E acabei participando, né, de todas as programações que tinha, né, lá no acampamento, mesmo que eles não fossem obrigatórios. E no último dia, assim, à noite, teve um tipo de uma fogueira onde a gente ficava adorando. E eu lembro que em um determinado momento eu fui invadida por um grande amor, no qual eu acreditei que eu era capaz realmente de superar qualquer coisa. E esse amor, mesmo que sem eu conseguir ver, mesmo que sem eu conseguir entender, eu acabei acreditando que dias melhores eles sempre vão. Eu até tenho uma frase que mesmo quando não está tudo bem e me perguntam como que eu estou, né, se está tudo bem e tal, eu sempre respondo que sim, porque eu falo que se não tiver, vai ficar. Eu confesso que eu não tenho uma fé inabalável, né, que sempre tá ali, forte, inspiradora. Na verdade, eu acho que ela é muito instável e vulnerável, mas é algo que eu busco realmente nos dias difíceis, nos dias em que tudo parece que vai desmoronar. E muitas vezes eu encontro a fé nas coisas mais simples, seja na palavra de uma amiga, num abraço apertado, num olhar de compreensão ou até mesmo no silêncio. É fácil falar de fé quando tá tudo bem. Quando nossa família tá saudável, quando nossa vida tá em equilíbrio, quando tá tudo bem no trabalho. Mas é nos momentos de dor, de perda, de incerteza, que a fé se torna realmente necessária. E às vezes é nesses momentos que ela parece mais difícil de ser encontrada. Eu adoraria falar para você se agarrar nessa pequena palavrinha e realmente superar tudo. Mas há situações que são muito difíceis para serem superadas e que muitos talvez não consigam. Eu gostaria de compartilhar uma história de alguém que me impactou profundamente e que mudou minha maneira de ver a fé e o sofrimento humano, me possibilitando cada vez, acho que, ser mais compreensível com o outro. Antes da faculdade, eu participava muito das atividades na minha igreja. E algumas vezes por ano a gente sempre ia no centro de São Paulo levar café da manhã para as pessoas em situação de rua. Né? E mais do que oferecer comida, a gente estava ali para ouvi-los e mostrar que eles eram vistos, dar conforto, né, nesse momento. E é fácil julgar quem vive em situação de rua, sem conhecer a história, sem entender o que a pessoa passou realmente para chegar até ali. E eu confesso que a experiência de ouvir alguma dessas histórias para mim foi realmente transformador. Ouvir relatos de pais, de filhos, de pessoas com diferentes profissões, com expectativas de vida, realmente muda a forma da gente enxergar o que realmente significa enfrentar desafios. Cada história traz a sua profundidade e uma humanidade que muitas vezes a gente não consegue enxergar mais à primeira vista. E numa dessas histórias, eu conheci um homem que ele era casado, ele era pai, trabalhava. Até que um dia, o seu filho de 3 anos, ele foi atropelado por um caminhão. E depois dessa perda, ele não conseguiu encontrar mais sentido na vida. Aos poucos, ele perdeu o emprego. Depois de um tempo, o casamento dele foi, né, acabando se desgastando até chegar um momento em que ele escolheu ir para a rua e deixar a esposa com a casa que eles moravam. E segundo ele apenas aguardava o dia que a sua dor acabasse. Essa história me mostrou o quanto é difícil manter a fé quando quando o sofrimento parece insuportável. É justamente nesses momentos que precisamos unir a fé à resiliência. Desta forma, a fé será mais como um combustível, algo que nos ajuda a levantar a cada dia, enquanto a resiliência, ela será a força que nos permite continuar, mesmo que os ventos estejam contrários. A resiliência é, no fundo, essa capacidade de se manter em pé, de lidar com as situações que nos abalam sem desistir. É natural que muitas vezes pensamos na resiliência
como resistência. Mas ela vai muito além disso. A resiliência, ela envolve a habilidade de se adaptar, de moldar-se às novas realidades e até encontrar novos sentidos dentro dessas dificuldades. A fé, por outro lado, ela nos dá um porquê, uma razão para continuar. Ela nos traz esperança para que os dias melhores vão chegar, mesmo que quando tudo realmente parece perdido. Muitas pessoas encontram resiliência justamente por meio da fé. Ela age como um lembrete de que a dor e os desafios não são o final do caminho. Em momentos difíceis, essa crença ela pode fazer a diferença entre a estagnação e a superação. A fé oferece um sentido que nos ajuda a suportar o presente e manter uma visão de que realmente o amanhã será melhor, de que ainda há luz no fim do túnel. Pense que todos já passamos por momentos em que a nossa fé foi testada e que tivemos que exercitar a nossa resiliência. Pode ser uma perda, uma doença ou até mesmo uma mudança inesperada na sua vida, que realmente nos obrigou a desenvolver uma força interior que nem sabíamos que tinha capacidade. E nesse momento, vemos que a fé e a resiliência elas se completam. A fé ela nos dá um propósito, uma esperança, enquanto a resiliência ela é a prática diária de caminhar, mesmo que em passos lentos, rumo à esperança. É inspirador ver que mesmo nos períodos de maior dor e incerteza, há quem consiga extrair uma força impressionante para seguir em frente. A fé que essas pessoas carregam não apaga a dor, mas lhe dá coragem para enfrentar e continuar. E assim a resiliência ela se torna um ato de coragem mesmo, sustentado pela fé que as impulsiona. Eu admiro demais pessoas assim que conseguem ser resilientes. Eu tento utilizar as histórias dela como uma fonte de inspiração para mim em momentos que às vezes eu acho tão difíceis. Além das histórias reais que eu posso ouvir no dia a dia, né? Eu adoro ver filmes com essas temáticas. E eu gostaria de deixar algumas indicações aqui de alguns filmes que eu já assisti e que trazem uma lição de vida muito legal. São 3, então, A Procura da Felicidade, A Vida é Bela e Comer, Rezar e Amar. Os 3 filmes trazem uma percepção diferente. O primeiro, ele é um pai que enfrenta os desafios, né, gigantescos, tanto de falta de moradia, de tentar ter um emprego estável, ainda mais porque ele tem uma criança. O segundo se passa em meio à Segunda Guerra Mundial, onde um pai ele tenta usar a imaginação para proteger o seu filho, por conta do quanto é duro realmente o campo de concentração, né? E o último é sobre uma mulher que ela busca propósito, fé e uma autocura depois de ter sofrido um divórcio, né? E a sua vida acaba não tendo uma direção ao certo. As dificuldades, elas sempre fazem parte da nossa jornada e elas podem nos ensinar muito mais sobre nós mesmos. Elas nos ajudam a ver com mais clareza o que valorizamos e até onde podemos ir para proteger e buscar aquilo que realmente nos importa. Se olharmos com atenção, cada uma história mostra a fé e a resiliência. São fundamentais para enfrentar os altos e baixos, né, da vida e encontrar significado, até mesmo nos momentos mais difíceis. Cultivar a fé e a resiliência pode parecer um tanto desafiador, mas a prática pode ser incorporada no nosso dia a dia, como a gratidão, por exemplo. Ao manter uma mentalidade positiva e buscar uma visão mais ampla, né, das situações, podemos transformar os desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado. Lembre-se que cada obstáculo é uma chance de nos fortalecer e evoluirmos. Muito obrigada
por me acompanhar nesse episódio sobre fé e resiliência. Espero que as histórias e as reflexões tenham trazido um pouco de luz e inspiração para a sua jornada. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar seu feedback lá no meu Instagram, vivendo_com_Victoria. E não esquece de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube para acompanhar toda vez que sair um vídeo novo. Para encerrar, deixo uma frase. A fé é a luz que nos guia em meio à escuridão, e a resiliência é a força que nos permite seguir em frente. Até a próxima!